Olá, sejam bem-vindos ao Não Alimente Zumbis, eu sou a Nath e hoje eu quero conversar sobre o lançamento do final de semana da Netflix. O filme para jovens adultos, essa linha que eles estão gostando muito de seguir, baseado em livros de sucesso. E hoje estreou A Caminho do Verão, que conta aí a típica história de uma garota deslocada, um rapaz misterioso. Será que funciona? Será que é um filme bom? Eu vou te contar tudo aqui nesse vídeo. A Caminho do Verão é um filme baseado num livro de sucesso lá de 2009 da escritora Sarah Bessen, que é muito amada aí pelos fãs e já tem 2 livros sendo produzidos também pela Netflix. A gente sabe o sucesso que é esse tipo de gênero, né? De jovens adultos, esse primeiro amor assim, que dá aquela aquecidinha no coração. Pra quem não sabe, A Caminho do Verão conta a história da Alden Est, que é essa jovem que acabou de se formar no ensino médio e que vai para uma faculdade de muito prestígio e resolve fazer o verão antes da faculdade, uma maneira ali de mudar algumas coisas. Ela que sempre foi muito perfeccionista, muito certinha, vem de uma família onde os pais se separaram, ela sente muito por conta disso. A mãe coloca muitas coisas em cima dela, né? Exige dela muito. Ela é quase uma adulta já, né? Ela prefere ficar com as pessoas mais velhas, ela não tem muito tato para lidar ali com os colegas da sua idade, se sente muito sozinha e ela enxerga ali naquele verão, indo para cidadezinha praiana Colby, aonde o pai dela e a madrasta e a recém-nascida irmãzinha moram, de mudar isso, de tentar ser diferente. Já vimos essa história em muitos livros, em muitos lugares, muitos filmes tratam desse tema de descoberta, de tentar se encontrar em um espaço, de tentar se relacionar com os outros, e sempre agrada. E aqui a gente tem o elemento do par romântico misterioso, que é o Eli. Ele tem um trauma ali, né? E ele vai ter que trabalhar isso dentro dele, mas os dois juntos, eles vão se apoiar neste momento. Ele exige que ela faça algumas listas ali de coisas que ela não fez quando criança. Já por ser muito corretinha e a mãe cobrar muito dela, ela acabou não aproveitando essa fase, fazendo coisas bobas, como andar de bicicleta. E ele, nas noites ali onde os dois passam insônia, né? Tem insônia, eles se encontram e vivem essas situações bobas e gostosas. É uma história simples, aonde eles vão se apaixonar nesse processo, ela vai compreender coisas que estão dentro, né, superar algumas situações, enfrentar os pais, e ele também vai ter essa jornada e juntos vão ter aquele romancezinho gostoso, aonde, né, tem 1 ou 2 beijos ao longo do filme todo. O que importa é o envolvimento e a paixão que vai ali crescendo entre os dois. Tudo bem, eu já vi tudo isso, gostei do enredo, mas o grande problema do filme é justamente os 2 protagonistas. Eu sei que a atriz, quem faz é a Emma, ela precisa emprestar aquele ar um pouco mais duro, até mesmo meio melancólico, de uma menina que não sabe muito bem como lidar com as situações e coloca tudo isso ali no foco dos estudos, em ser muito perfeita, e acaba deixando as relações e as aventuras, né, que o mundo oferece de lado. Já o Eli, que pratica bike, né, que era um competidor e acabou desistindo disso, ama estar em cima de uma bicicleta e acabou perdendo um pouco do prazer. Ai, falta nele ser um pouquinho mais, sei lá, simpático. Ele não é simpático. Ela, com esse jeito, e talvez a atriz
não tenha lidado muito bem também com a maneira que a personagem deveria ser, eles não combinam, eles não atraem os nossos olhares, a gente não fica, né, com aquela sensação de, ai meu Deus, a primeira paixão, o amor entre eles está surgindo. Não tem isso. Eu não me importo com os dois. Isso é muito ruim para um filme de romance. Eu preciso torcer pelos personagens. No final do filme eu chego sem me importar se eles vão ou não ficar juntos. Mas tirando isso, né, eu consigo gostar muito da estética do filme, como ele se passa numa cidade praiana. Ela fica muito luminosa, né? Ela é muito solar. Tem a relação dela com essas amigas, esse trio de amigas que ela faz na loja da sua madrasta. Fica ali difícil essa relação no começo e logo depois elas viram bestes. Eu gosto quando elas estão juntas, mas como o filme foca nessa questão ali com o Eli, isso fica de lado. E eu preferia muito mais ver a relação dela com essas amigas do que a relação dela com seu par romântico. Fora isso, a relação dela com os pais, a madrasta. Eu gosto muito da madrasta, que é a Heidi. Ela é muito boa, ela quebra um pouco dessa nossa ideia de madrasta, né? Ela apoia muito a guria, elas ficam muito juntas, elas se conhecem. Eu gosto dessa relação que faz ali, digamos, o diferencial da relação da Alden com a sua mãe, que apesar de ser muito aberta, ela ter ali toda uma questão, né? Ela diz no começo do filme que ela nunca mais vai se casar, que ela não, sabe? Existe esse trauma em relação ao pai da Alden, só que ela passou tudo isso para ela e a relação das duas fica bem complicada e se resolve muito fácil no final. Assim como se resolve muito fácil a relação do pai dela com a madrasta, que eu tava muito torcendo pra madrasta dar um pé na bunda dele, porque, porra, chato, entendeu? Deixou ali a mãe recém tinha tido uma bebê pequena sozinha. Eu entendo que é para fazer um paralelo do que aconteceu na infância da Alden, né? Entre a relação dos pais, das brigas que eles tiveram, e que ele pode ter um recomeço. Porque no final das contas essa é a mensagem do filme. Tu não precisa ser igual sempre. Tu pode estar sempre recomeçando, sempre se mudando, e é bom, é saudável, é legal, faz parte da vida, né? Até a Hayden tem uma frase lá pro final, né? A vida é muito longa, tu não precisa ser a mesma pessoa sempre. Só que eu não queria, entendeu? Não queria, eu queria que, tipo, ele saísse. Então, A Caminho do Verão é um filme genérico, com atuações bem, entende? Bem sem sal, que tinha potencial. Eu acredito que o livro deu vontade de ler, eu acho que eu vou ler, porque ouvi falar que é muito bom, que ele tem mais profundidade do que foi apresentado aí nos personagens principais. Mas é o mais do mesmo. Eu aconselho vocês a assistirem, talvez vocês tenham ali uma relação melhor com os protagonistas, enxerguem esse romance de uma maneira mais atrativa do que eu enxerguei. Se você leu o livro e viu o filme, conte aqui o que você achou, se tá igual, se não tá. E para quem tá se perguntando do final, se pode ter uma continuação, ele fecha muito bem, né? Que é ali a relação dela indo pra faculdade de prestígio, que ela estudou tanto pra ir. O Eli, ele consegue superar ali o trauma dele, né? Não vou falar pra vocês aqui, mas se vocês começarem a assistir o filme, vocês já vão imaginar qual é. O que aconteceu na vida dele para ele desistir dos campeonatos de bike. Mas, né, ele consegue retomar ali as coisas e ele vai, enfim, para Barcelona, que era o objetivo e o sonho dele sempre. E tem uma comunicação, uma carta ali, que pelo jeito eles sempre se trocam, eles estão meio que namorando à distância. E ela tá lá na faculdade junto com a Maggie, as duas são colegas de quarto, eu amei isso. E ali mostra, né, que a vida tomou seu rumo, ele seguiu o sonho dele, ela seguiu o sonho dela. Mas o que deixa isso? Uma provável continuação, se fizer sucesso. Se o povo gostar muito desse casal, se quiserem ver mais disso, provavelmente tem brecha tranquilo para ter
a caminho do Verão 2, provavelmente ela indo pro verão em Barcelona visitar o Eli. Eu reclamei do filme, eu veria a continuação, eu veria. Então me contem aqui nos comentários se vocês querem uma continuação desse filme. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações, porque sempre tem aqui a minha opinião sobre as estreias, né? Tanto do cinema, e eu trago às vezes, como hoje, algumas coisas da Netflix. Então, beijos e até a próxima.